Olá, vamos falar sobre músculo? Durante muito tempo as pessoas colocaram o músculo apenas como um tecido inerte que serve para carregar peso, mas eu tenho algo para contar para vocês. Hoje a gente tem esse músculo como um órgão. Como assim, Suzy, músculo como um órgão? Pois é, o músculo tem uma série de substâncias que ele produz e essas substâncias vão ajudar na sua fisiologia. Portanto, tem muito mais interesse para você do que você possa imaginar sobre essa questão da musculatura. Vamos nos conversar um pouquinho mais? Então, vamos entender um pouquinho mais o que a gente quer colocar para vocês, para que a gente possa ter um entendimento e dar o devido tratamento a essa musculatura, e não só apenas como um tecido inerte que vai para carregar peso ou carregar a gente de um lado para o outro. Então, aqui a gente vai estar verificando que nessa contração muscular, aqui a gente está fazendo um corte da musculatura, a gente tem uma série de substâncias que a gente chama de interleucina, a gente tem as sininas que vão fazer vários processos no seu organismo. Vamos impactar logo para a gente entender? Ela pode fazer aqui a fat oxidação. O que é isso, gente? Oxidação dos lipídios, da gordura. Então vocês poderiam imaginar que esse músculo, somente sido até então um órgão para levantar peso ou para carregar peso, e agora ele pode te ajudar muito bem na queima de gordura. Uma outra ação que a gente pode estar falando dessa musculatura, a captação de glicose. Quando eu estou falando de captação de glicose, estamos falando do quê? Do controle da sua glicemia, evitar uma evolução para um quadro de diabetes. Isso vem da musculatura. Pasmem, a gente poderia imaginar que seria somente para carregar de um lado para o outro, e não é. É um órgão. Todas as vezes que eu falo um órgão, por quê? Porque ele produz substâncias. E essas substâncias, cada vez mais, elas têm sido apontadas para estudos para que a gente possa entender o papel de cada uma dessas substâncias na nossa fisiologia. Portanto, é importante que a gente possa validar e valorizar o que a gente tem com essa musculatura. E como é que a gente valoriza? E vamos mostrar aqui mais um pouquinho. A ação da contração muscular vai ter uma ação sobre a liberação dessas substâncias, como a gente falou, a interleucina, esses fatores aqui que são as sininas. Tem esses nomes feios, mas são chamados de sininas. Tem a contração muscular, esse músculo então foi estimulado, haverá liberação dessas substâncias aqui na corrente sanguínea. Uma vez que chega às correntes sanguíneas, vai ter um outro desmembramento, vai ter um outro local de ação, que pode ser o fígado, e nesse local do fígado, o que vai acontecer? Aumento da captação hepática de glicose durante o exercício. Durante o exercício a gente precisa do quê? De combustível, e o combustível que a gente já falou é carboidrato. E o que é esse carboidrato, Suzy? Pode ser daquela banana, então pode usar uma fruta para fazer um pré-treino? Pode, ela vai ser metabolizada até chegar à glicose, até chegar à função de contração muscular. Se eu tenho um pouquinho mais de tempo, a gente pode estar falando de carboidrato complexo. O que é isso? O carboidrato complexo é aquele carboidrato maior, que ele vai precisar ser clivado, quebrado, até chegar a uma unidade menor, que é a glicose que tanto a gente imagina. Por isso que tem uma diferença quando eu falo da frutose, o açúcar da fruta, para ir para essa energia para executar o exercício, e tem uma diferença no tempo da absorção quando eu falo desse carboidrato complexo, que pode ser a batata doce, que todo mundo fala, uma mandioca ou uma tapioca. Então elas precisam de um tempo, esses agora que eu falei, os complexos, para serem clivados, quebrados, até chegar na corrente sanguínea. Mas o que a gente vai verificar durante o exercício, a gente vai ter a liberação de um conteúdo que a gente chama de glicogênio. O glicogênio são essas várias moléculas de glicose que ficam no nosso fígado, e elas podem ser liberadas durante o exercício físico, porque eu vou precisar usar essa glicose. Agora, se essa glicose é liberada sem ter exercício, ela vai ficar na nossa corrente sanguínea e causando danos. Por quê? Se essa glicose ela fica acima de 99, ela vai começar a glicar, açucarar diversos setores do organismo que não deveria. O açucarar, quando eu falo, é prejudicar mesmo os diversos órgãos à distância, porque esse açúcar começa a aumentar. Então o açúcar tem uma quantidade certa para ficar, que chamamos de glicemia, e não pode exceder. Excede, entre aspas, quando vai ocorrendo essa liberação desse glicogênio para a corrente sanguínea para fazer a contração muscular. Então a gente vai ter duas formas de velocidade. A gente fala que é a contração muscular, a liberação dessas substâncias que a gente fala que são miocininas ou sininas, a interleucina, para a corrente sanguínea, que vai para determinados órgãos. O principal é o fígado, fazendo com que haja liberação dessa glicose para que a gente possa executar a atividade física. Quem às vezes não fez atividade física e falou assim, nossa, não estou aguentando fazer, porque não houve essa liberação de glicose do fígado para o sangue.
sangue. Outro também que pode fazer essa liberação de glicose para o sangue está na própria musculatura. A musculatura também tem esse glicogênio que pode ser liberado quando formos fazer atividade física. Um outro tecido que a gente fala muito, ele é dito como vilão, mas ele também acaba tendo sua importância desde que a gente possa cuidar bem dele, que é o tecido adiposo. Então, toda vez que são liberadas essas cininas pela musculatura, caem na corrente sanguínea e vêm para o músculo e fazem o quê? A oxidação da gordura. Portanto, gente, vamos levar em consideração essa musculatura e não vamos colocá-la apenas como um carregador de peso. A musculatura, sim, tem uma fisiologia, tem um papel nesses dois aspectos que são fundamentais para a nossa fisiologia, para o funcionamento de uma forma elegante do nosso corpo. Nosso corpo elegante, ele precisa do quê? Queimar gordura. Nosso corpo elegante, ele precisa do quê? Captar essa glicose de uma forma adequada. Então, o músculo é um órgão, sim, não vamos colocar ele apenas como um tecido para carregar peso, mas um órgão que pode fazer com que a gente tenha a fisiologia cada vez mais próxima daquilo que a gente quer, uma fisiologia perfeita. É possível ter essa fisiologia perfeita? É, desde que possamos fazer essas considerações. Músculo como um produtor de diversas substâncias para fazer com que tenhamos uma fisiologia no fígado e uma fisiologia no tecido hepático mais adequada. Aí temos um órgão, aí temos uma excelência. Vamos tratar bem dessa musculatura? Então, a gente falou sobre essa questão de o que comer para ajudar essa fisiologia na hora de a gente treinar. E a gente pode colocar aqui um modelo simples e prático para a gente poder entender. O melhor combustível para fazer o treinamento seria o quê? O carboidrato. E o carboidrato, ele é dividido por grupos. A gente fala do carboidrato simples, que todo mundo está acostumado a ter uma referência, porque é um carboidrato menor. Por ele ser menor, ele tem uma absorção que é muito rápida, ele cai rapidamente na corrente sanguínea. A gente pode estar falando que a frutose é um carboidrato pequeno, usando essa nomenclatura para definir o tamanho desse carboidrato, e a gente pode estar falando de formas simples, que seria a banana, como eu falei, o suco de uva, ele pode também ser uma forma da gente colocar esse carboidrato e ter uma absorção rápida, porque ele é pequeno. E um outro modelo, a gente tem os carboidratos que chamamos de complexos. Por que eles são complexos? Porque são moléculas maiores, são moléculas grandes, e essas moléculas grandes, elas precisam de um tempo para serem clivadas, quebradas à unidade menor. É a unidade menor que vai fazer o perfil de absorção. Então a gente pode falar assim, dependendo da sua hora de treinamento, por isso que eu falo que é muito particular, é individualidade, não toda forma de suplementação de pré-treino vai ser utilizada por todo mundo, porque depende do seu organismo, depende do seu perfil de treino. Mas quando a gente pensa numa pessoa que treina, vamos supor, às 6 da manhã, o que ela usa como referência de combustível pode ser até mesmo essa fruta, mas também tem muito da referência do que ela fez na noite anterior, que ela armazenou na forma de glicogênio. O glicogênio, como a gente conversou, e são várias moléculas de glicose que ficam compactadas dentro do músculo, glicogênio muscular, ou podem ficar compactadas dentro do fígado, que a gente chama de glicogênio hepático. Essa razão que a gente fala do glicogênio, ela tem uma grande serventia e por isso que eu posso ficar de tempo de jejum. Então, quando a gente fica 10 horas de jejum, que vai sendo liberado para o nosso organismo para continuar tendo uma homeostase, para continuar tendo um equilíbrio, essa glicose que será liberada gradualmente, pode ser pelo fígado e pode ser pela musculatura também, que a gente chama de glicogênio. Então, quando a gente fala de um pré-treino de 6 da manhã, terá que ser carboidratos de pequeno tamanho. Esse pequeno tamanho vai fazer uma absorção maior. Por isso que a fruta pode ser super bem indicada nesse sentido. Um outro extremo, a outra pessoa que pode treinar às 8 da manhã, às 9 da manhã, ela pode ter um carboidrato maior. Aí um carboidrato maior, a gente pode estar falando da própria tapioca. Um carboidrato maior, aí tem algumas pessoas que trabalham super bem nesse sentido, pode ser uma batata doce. Um carboidrato maior pode ser até uma mandioca que conseguirá chegar, porque ela vai ter mais tempo de digestão para essa glicose chegar no seu sangue. Qual é esse tempo de digestão? Normalmente, quando a gente fala de carboidrato, até que é um tempo, pode colocar de 1 hora a 1h30. Então, se eu consigo ter esse tempo de 1 hora, 1h30 até o horário do meu treino, esses carboidratos conseguirão chegar na corrente sanguínea para ser liberado para fazer o quê? A contração muscular. Então, isso é muito importante quando a gente fala, porque é bioquímico. Outro parâmetro que a gente pode estar falando sobre a questão quando as pessoas utilizam as fontes de proteína. A proteína que pode ser utilizada muito comumente como a forma de whey protein. Essa proteína, quando ela é utilizada num pré-treino, ela não vai conseguir chegar na corrente sanguínea como fonte de energia, como substrato. Por que, Suzy, que não consegue? Porque ela demora um tempo maior. Se eu acabei de falar que agora o carboidrato pode ser entre 1 hora, 1h30, dependendo do metabolismo, a proteína entra com 2 horas. Então, essa função da proteína realmente para treinar, ela não ocorrerá. Ela ocorrerá sim, essa entrada da proteína para fazer a reparação muscular, para nos ajudar a ter esse ganho de massa muscular. Mas ele não será utilizado como fonte de energia, porque não dá
tempo, do ponto de vista bioquímico, de fazer essa clivagem da proteína. E quando eu falo clivar, quebrar essa proteína, ela vai para uma unidade menor, que é o aminoácido. Então esse aminoácido que treina, quando a gente faz assim, eu vou usar um whey para treinar, ele será utilizado na reparação, na recuperação dessa musculatura e construção. Reparar, e a gente vai estar fazendo a recuperação para a construção dessa musculatura. Então eu falo que tem esse RR de reparação, né, que a gente fala, restaurar essa musculatura para ela poder ser construída, que é o que todo mundo quer, como a gente já falou. O músculo é um órgão, sim, e um órgão que merece ser cultivado, que merece ser cuidado.